Olá, meus amigos e minhas amigas. Realmente eu fico impressionado com as coisas que estão acontecendo no Brasil. Eu acho que nós estamos vivendo um clima tão devastador do tecido social, violência, corrupção, mau caratismo, falta de escrúpulos, de uma maneira tal que dá a impressão que não existe mais em quem você confiar nesse país. Isso é lamentável. O exemplo desse país, das autoridades do Brasil, que deveriam, não é, mostrar como exemplo, ser exemplo para a sociedade, são os piores exemplos que nós temos. E esta semana aconteceram coisas duas, pelo menos, que eu até... o negócio está tão normal que não se chamou muita atenção sobre isso. Eu vou falar de duas delas. A primeira, essa aqui. O advogado-geral Luiz Adams foi ao TCU, para a reunião do TCU, que inicialmente ia analisar o afastamento do relator das contas da presidente Dilma Rousseff e posteriormente em sequência, iria analisar as contas da Dilma. Ninguém me contou, eu vi na televisão, no Globo News, transmitido ao vivo a reunião do TCU. E o senhor Luiz Adams estava lá para fazer a defesa do governo Dilma. Meus amigos, eu vi uma coisa. Eu não posso imaginar que um advogado qualquer, uma autoridade qualquer, uma pessoa humana qualquer fizesse. Quanto mais o advogado geral do país, o senhor Luiz Adams. Quando começou a análise do processo, o relator do TCU, que substituiu o relator Augusto Nardes, que é o relator das contas da Dilma Rousseff, do governo da Dilma Rousseff. Obviamente, ele foi substituído por outro relator, que ia ser analisada a proposta do governo, que eu denunciava como uma pessoa que não tinha capacidade de ser o relator no processo das contas do governo Dilma, porque ele haveria antecipado o seu voto. Muito bem. O relator que substituiu o Augusto Nardes, ele, em determinado momento, ele disse, e o Luiz Adams estava lá presente, eles que era uma falta de respeito com aquele tribunal de contas da União, né? Alguém mandar um calamaço de quase 1000 páginas para defender o governo e contestar o Augusto Nardes. E nessas 1000 páginas, com certeza não leram. Porque ele abriu e mostrou que tinha algumas páginas que foram inseridas no processo, entregue pelo senhor Luiz Adams, que não tinha nenhuma relação com aquele processo. Ou seja, isso foi um mau caratismo. Isso foi para enganar. Quer dizer, o Luiz Adams, para ele, o que importa é a aparência, o volume
do processo, o número de folhas do processo tinha quase 1000. Ele inseriu folhas que não tinha nada a ver no processo. Olha, quando eu vi aquilo, o Luiz Adriano impassível, é difícil de acreditar. Eu, se fosse ele, sairia imediatamente do tribunal. Mas, evidentemente, eu estou analisando porque eu sou uma pessoa que jamais faria um negócio desse. Mas a cara de pau dele foi impressionante. Continuar ali assistindo o julgamento do Tribunal de Contas da União sobre o NARES e logo em seguida sobre o Tribunal de Contas. Como é que pode? Será que não existe uma penalidade para algo como esse? Que foi uma tentativa de fraude. Uma tentativa de impressionar, mostrar pelo volume de papel que tinha sido feito um estudo profundo e minucioso das contas da Dilma. Como se provou tudo, o tribunal, o governo, o senhor Adler foi derrotado por 9-0, 8-0, mais um do presidente que só vota quando existe empate, 9-0. E logo em seguida houve o julgamento das contas do governo Dilma Rousseff, que também as contas foram desaprovadas. O placar foi o mesmo, 9-0. Fiquei impressionado com o comportamento do senhor Adams, que aliás eu vejo, ele é um defensor de qualquer maneira. Eu acho que tem limites. Eu não posso olhar para um homem assassinado na rua e negar que houve o assassinato. Eu posso dizer que o assassinato foi involuntário, foi provocado por razões especiais, posso dizer qualquer coisa, mas não posso negar que o homem foi assassinado porque ele está lá morto, estirado no chão. O seu Adams, ele é capaz disso, de dizer que não houve o crime, quando todo mundo está vendo que o morto está lá estirado no chão. É esse o tipo de advogado-geral da União que o Brasil tem? Muito bem, meus amigos. Em seguida eu quero comentar aqui, eu já venho falando isso há tempos, de vez em quando, sobre o senhor Joaquim Levy. Joaquim Levy, que em princípio eu aqui achava que era um estranho no ninho do lulopetismo, na realidade errei brutalmente. O Levy é um representante digno do governo de Dilma Rousseff. Aliás, aproveitando aí, uma das primeiras pataquadas do seu Joaquim Levy foi ter ido ao ministro do TCU pedir a aprovação das contas da Dilma Rousseff, do governo Dilma Rousseff, porque senão isso ia atrasar ou atrapalhar a votação do ajuste fiscal, que até hoje não foi votado. O seu Levy teve a capacidade de fazer isso. Agora imagine, Dilma Rousseff é uma pessoa que tem horror ao Levy, tinha, e talvez agora não, são iguais, né? E o Levy foi fazer um papelão desse, pedir para que as contas dela fossem aprovadas. Imagine o que o Levy, como ministro da Fazenda, faz pelo Bradesco. Tem credibilidade um homem desse? Eu acho que Levy, não só pela incompetência, está lhe faltando credibilidade. Que não tem credibilidade nenhuma uma pessoa que faz o que ele fez. E mais ainda o que aconteceu agora em Lima, no Peru. Está havendo, ou já houve a reunião do FMI, e houve um debate na televisão do Levy com a Cristiane, me falha a memória agora, mas a gerente geral
do FMI na televisão, e foi pelo canal CNN, e esse debate foi mediado pelo jornalista Richard Quest. Na altura lá do debate, o Quest questiona o Levy. Eu gostaria que o senhor me explicasse o que o senhor está falando, que a economia brasileira é forte, está muito forte. Eu queria que vocês me explicassem por que então que está havendo recessão no país. Olha, quem está acostumado a mentir, né? O cachimbo põe a boca torta. Dizer que a economia brasileira estava muito forte. Forte, uma economia que está se prevendo crescer menos 3%, crescer não, decrescer 3% este ano, e já está se prevendo para o próximo ano, 2016, um crescimento negativo de 1%. Como é que essa economia está muito forte? Evidentemente não tinha explicação. Segundo, ao ser perguntado sobre o impeachment da Dilma, se ocorreu ou não, ele simplesmente diz o seguinte, que ele, quando estava nos Estados Unidos, também houve essa tentativa de impeachment do governo Clinton, do Bill Clinton. O jornalista, o Quest, disse para ele: não me diga que o senhor quer colocar o impeachment, comparar o impeachment da Dilma Rousseff com o impeachment do Bill Clinton. Olha que papel ridículo o Joaquim Levy está fazendo. Joaquim Levy tem que sair do governo. Vai ser posto para fora pelo Lula como incompetente, porque o Lula está querendo afastá-lo do governo, está querendo colocar o Meirelles, só que o Meirelles não quer ir. Se o Meirelles já tivesse aceitado, o Joaquim já estava fora do governo, como incompetente, incapaz. E eu concordo plenamente com isso. Joaquim Levy, para mim, eu tenho dúvidas até se ele é um PhD. Ele pode estar no mesmo caso da Dilma Rousseff, que dizia que era PhD. E se ele for um PhD de Chicago, eu vou mudar minha presunção sobre um PhD da Escola de Chicago. Porque o Joaquim Levy não tem demonstrado competência alguma para dirigir a economia brasileira. Meus amigos, agora também ajudou as pessoas a compreender. Não é só ter um título de PhD que significa que essa pessoa tem qualidade. O máximo que pode dizer é o seguinte: se eu tenho um título de PhD, o máximo é que eu sou persistente, eu gosto de estudar e etc. Agora, se eu sou inteligente, se eu sou capaz, é outra coisa. Eu já participei da Fundação Getúlio Vargas, que tem vários PhDs. Mas poucos eram competentes. Tinha alguns tinham dificuldade até de escrever bilhetes. Então, meus amigos, não é só ter o PhD que significa que você pode entregar um cargo como ministro da Fazenda do Brasil. Isso tem que ser mudado. Tá certo? Faço votos que o Joaquim Levy saia imediatamente do governo. Porque ele está fazendo um papel ridículo. Ele agora é um representante digno do governo Dilma. É patético o papel dele. Muito obrigado e até a próxima, tá? Um abraço.